Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio da nova temporada da Sala do Cliente, que foi idealizada pela Sankia, para a gente ter a oportunidade de conhecer mais de perto os clientes e entender na prática como a solução da Sankia otimiza e traz mais liberdade para a rotina dessas empresas. Eu sou a Fabiana Panachão, apresentadora, jornalista, fui convidada pela Sankia para conduzir essa nova temporada. E nesse momento eu vou conversar com o João, vai contar um pouquinho para a gente aqui sobre a Londrivete, essa empresa super bacana que já usa a solução Sankia. Vamos entender um pouquinho mais como essa solução fez diferença nesse negócio. João, muito bom falar com você, é um prazer. Olá, um prazer, uma satisfação muito grande estar participando aqui, né, desse momento com a Sankia. Antes da gente começar, fala um pouquinho do seu trabalho da Londrivete, o que você faz e o que é a empresa? Eu trabalho aqui na empresa há 10 anos, eu sou gerente administrativo financeiro, eu vim já de uma empresa da área de tecnologia, né, antes de estar aqui, né, então eu sempre fui aficionado, né, por sistemas e soluções tecnológicas. Eu trabalhava numa empresa de telecom antes. Eu gosto muito e eu acho que a solução Sankia, ela bate muito com essa coisa de inovação e tecnologia que eu sempre gostei, né? Falando um pouco da Londrivete. A Londrivete é uma distribuidora de produtos veterinários. Ela atua nos estados do Paraná e Santa Catarina. É uma empresa que tem 30 anos de mercado. O fundador da empresa, o Sr. Nelson Tsukahara, ele atuou, antes de fundar a Londrivete, em outras empresas do ramo, então é uma pessoa que carrega já quase 50 anos de experiência na área da medicina veterinária. E 30 anos atrás ele decidiu montar a sua própria distribuidora. A empresa cresceu, se desenvolveu, ampliou a sua área de atuação para todo o estado do Paraná e hoje nós atuamos aí atendendo os estados do Paraná e Santa Catarina, distribuindo, vendendo produtos e medicamentos veterinários, tanto na linha veterinária como na linha veterinária, que eu digo pequenos animais, né, pet, né, como na linha de grandes animais, né, ovinocultura, suinocultura, avicultura. Medicamentos, produtos de higiene, utensílios, acessórios, tudo dentro dessa área, né? Sim, com foco maior mesmo em medicamentos, mas também um pouco dessas linhas que você comentou. Você falou que a empresa tem bom tempo já aí de estrada, né? Mas eu queria entender um pouquinho quando foi que vocês conheceram a Sankia, como chegaram até a Sankia, né? Em que momento da empresa vocês foram procurar essa solução? Interessante essa questão de tecnologia, né? Porque a gente fez um movimento 8 anos atrás, onde nós implantamos um sistema de gerenciamento de armazéns, um WMS. Então, esse foi um momento de grande transformação para a Londrivete. Assim, até a cultura da tecnologia, né? De você criar um ambiente de desenvolvimento tecnológico, ele veio nesse momento, 8 anos atrás. Nós implantamos uma solução de WMS e os efeitos foram impressionantes aqui para nós, em ganhos de eficiência, redução de custo e com um forte impacto também para os nossos clientes, né? Porque começaram a receber os produtos de uma maneira mais organizada, com um prazo de entrega muito mais curto, né? Esse movimento que começou 8 anos atrás, ele fez com que a cultura da empresa mudasse também, entendendo que investir em tecnologia é algo que, de fato, traz retorno para a empresa. Após a implantação desse WMS, a gente cogitou, uns 2 anos após, em trocar também o sistema de gestão da empresa, o ERP. Fizemos uma tentativa de migração para um outro sistema, foi válido porque houve um aprendizado muito grande, né, de entender, e não se concretizou, nós nem chegamos a virar esse sistema, mas aí logo uns 6 meses depois a Sankia apareceu aqui no nosso caminho, né, a unidade que estava iniciando aqui no norte do Paraná. Ela chegou, né, e graças aí à associação comercial aqui da cidade de Londrina, nós conseguimos entrar em contato, eles entraram em contato conosco e nós começamos uma conversa. Justamente nesse momento a gente já estava em conversas com outro fornecedor e já estávamos avançados já, porque eles estavam apresentando uma proposta. Eu acho interessante a sua história, né? Vocês estavam realmente conversando com outras empresas ou outra empresa mais adiantado. E aí a Sankia chega num momento em que vocês já estavam em via. Já estamos avançando ali. Saímos de uma experiência que quase viramos e retornamos, estávamos falando com o segundo fornecedor e a Sankia aparece e a gente começa a conversar. Então chamou muita atenção a abordagem da Sankia naquele primeiro momento, porque eles não vieram falando de
sistema, não é? Sistemas que eu digo, sistemas de informática, uma abordagem clássica. Tem aqui um sistema, um ERP. A abordagem foi mais num sistema de gestão. Até causou uma certa estranheza. Como assim, né? Sistema de gestão, né? Mas assim, uma abordagem que estava mais relacionada à gestão propriamente do que um sistema, né, de TI. Que era o que a gente estava, talvez o foco, a nossa cabeça, o nosso radar estava voltado para isso. A gente avançou na conversa, achamos interessante, daí a gente vai para a internet, como sempre, né? Hoje em dia, você começa a falar, você vai buscar, vai no Google, vai em outras ferramentas e pesquisa e tal. E aí foi interessante, porque a gente começou a entender um pouco mais o que era a Sankhya, o que ela atuava, o que ela fazia, a proposta da Sankhya. Avançamos na conversa, tivemos a oportunidade de solicitar, né, o representante aqui, né, o Cairo, que nós conhecêssemos 3 empresas. Ele nos apresentou 3 empresas, a gente foi para Uberlândia, conhecemos 2 empresas lá, ficamos bem impressionados, né, com o uso da ferramenta que se fazia nessas empresas. Depois conhecemos uma outra empresa aí no estado de São Paulo também que usa a Sankhya, e ali a gente teve condições de entender que seria muito recomendável que a gente abandonasse aquele outro projeto, né, que estava em andamento e investíssemos na Sankhya, né, dar sequência no processo com a Sankhya. Então foi um processo que levou aí a conhecer a empresa. Eu busquei muito material, né, na internet, né, até eu tenho um material muito interessante, uma grande empresa aqui do Brasil, onde o gerente de TI ele fez um trabalho acadêmico, como se selecionar um sistema de gestão. Ele desenvolveu critérios objetivos, falou com várias empresas e a Sankhya ficou super bem posicionada. Ele escreveu esses critérios, né? Também nos ajudou muito, né? Essa pessoa ter compartilhado de uma maneira tão acadêmica essa forma que eles levaram para escolher o sistema. E com isso, decidimos avançar e fazer, né, esse casamento com a Sankhya, vamos dizer assim. Muito legal ouvir você, João, porque você é um profissional muito técnico e muito da área da informática, do TI, das soluções tecnológicas. Você falou disso no começo, né? Já esteve em outras empresas, como você comentou, e você sempre viu, pelo que eu estou entendendo, muito valor em associar o negócio à tecnologia, à digitalização, aos processos mais fiéis em dados, em números de estoque, enfim, até para você conseguir medir, de fato, a produtividade da sua equipe, quantos clientes, enfim, todas as distribuições. Isso é super interessante, né? E você ter feito essa pesquisa, inclusive em loco, conhecendo outras empresas que usam a solução, que não é só um programa, não é só um software, né? É como se fosse uma instituição, um projeto completo de gestão, certo? Justamente, então, exatamente isso. Você ter feito essa busca, isso mostra o quanto você fez uma escolha que teve empirismo por trás. Você foi atrás de buscar realmente, não é assim, eu achei legal, era inovador e a gente fez. Não, vocês realmente investiram tempo de vocês para investigar o quanto poderia ser aí lucrativo, diminuição de tempo de processo. Você fez toda uma pesquisa no que poderia trazer de fato de benefício, né? Eu acho que é o modelo racional de escolha, vamos dizer assim, não é? Todos deveriam fazer assim. Deveria ter um mínimo, né, talvez disso, mas a gente sempre é bastante cauteloso, né, em fazer escolhas, até porque implica no investimento, né? Claro. Então você tem que fazer um investimento seguro, né, certeiro, né? E a experiência passada que nós tivemos, e que pese a gente ter procurado ser bastante técnico, mas às vezes há erros, pequenos erros de avaliação, que eu acho que houve um aprendizado lá e fez com que nós víssemos de uma maneira mais profunda até nesse momento da escolha da Sankhya o que a gente poderia ter, né, de resultado com a Sankhya lá. Então foi isso, foi o conhecimento da empresa, conhecimento de clientes da empresa, uma conversa muito franca com pessoas que já usavam a Sankhya também, né? Toda a parte de atendimento, né, a gente recebeu um apoio muito grande nesse processo, né? Uma unidade que atende aqui no norte do Paraná, tiveram paciência, né, conosco, né, porque você imagina tantas perguntas que são feitas e tantas dúvidas, porque é uma mudança muito importante você trocar um RP, né? Virar um sistema é algo que dá taquicardia em todo mundo que faz a gestão de empresa, né? Muito. Mas assim, a gente sentiu uma segurança muito grande, né, na abordagem técnica aqui, né?
A gente teve aqui, né, o Célio, que também é responsável pela área técnica dessa unidade aqui do norte do Paraná, nos trouxe uma confiança muito grande. É muito interessante esse processo, sabe, Fabiano, porque eles vieram e avaliaram a empresa. E eu acho que também eles, quando vieram e olharam a Londrivete, eles disseram, olha, nós vemos um potencial para a Sank aqui também, né? Ao mesmo tempo em que nós, depois de conhecer com maior profundidade a Sank, também vimos, tanto da parte da Sank como nós, acho que existe uma possibilidade de adequação, de casamento muito grande aqui. Eu acho que é aderente, né? Então, ele teve uma tranquilidade muito grande, né, em dizer, olha, eu acho que aqui vai ser um case mesmo para nós e eu acho que isso aconteceu. Ainda bem, né? Graças a Deus. Claro. Eu justamente lá mais pro final ia te perguntar sobre o suporte Sankia, sobre o momento de implantação, se as dúvidas foram tiradas, se vocês se sentiram amparados, guiados pela equipe Sankia. Imagino que no momento da implantação, mas imagino que também tempos depois para você conseguir adaptar a solução ao seu negócio. Quer dizer, esse suporte foi adequado para vocês, né? Foi bastante, muito adequado. E eu acho que uma coisa que também deixaram muito claro, né, que uma implantação de um sistema, né, como o Sankia, ele é feito a 4 mãos. 2 mãos da Sankia e 2 mãos da Londrivete. Então, se a Londrivete não tivesse feito a parte dela, com certeza não seria um caso de sucesso para nós aqui, né? Então, isso foi muito claro. A parte toda de treinar a nossa equipe para que nós pudéssemos fazer a nossa parte através da Universidade Sankia foi uma coisa muito interessante, porque as pessoas tiveram condições de se preparar com ferramentas da própria Sankia para atuar nesse momento todo da implantação. Então, nós tivemos toda a atenção que foi necessária, né, para o nosso projeto, tivemos uma disponibilidade da unidade de negócios aqui, né? Foi uma atenção que eu diria personalizada mesmo, né? A gente teve um nível de atenção bastante satisfatório, recebemos a nossa responsabilidade do processo, o que nos cabia, fizemos a nossa parte. É importante destacar que isso é essencial para o sucesso, não depende só da Sankia, depende da gente também, né? Mas a Sankia nos diz muito claro, olha, você tem que fazer isso. Nós fizemos o dever de casa, a Sankia fez muito bem, com muita disponibilidade a parte dela, e conseguimos fazer essa virada aí que foi muito satisfatória para nós. Você falou tantas coisas importantes, né, desde o começo da nossa conversa. Inclusive, eu queria aprofundar um pouco algo que você falou lá no começo, sobre o quanto vocês mediram e enfim, projetaram o quanto implantar essa solução ia trazer resultados. Então, eu queria entender aonde você via o maior problema da empresa antes de Sankia, o maior problema tecnológico ou de gestão aí, e com a solução de Sankia deslanchou, e quais foram esses resultados? Em que setores você teve resultados? Nosso sistema anterior, nosso ERP, era um sistema que era, vamos dizer assim, robusto, né? Operacionalmente falando. É um sistema que nunca apresentou uma falha, possibilitava que a empresa caminhasse sem paradas. Seria como se fosse uma espécie de um Jeep, né? Um Jeep daqueles antigos. Você põe na estrada de terra, ele vai bem, né? Ele caminhava muito bem. Só que ele fazia isso, ele me levava daqui para lá e eu não tinha, vamos dizer assim, informações gerenciais confiáveis para pensar no negócio. Eu não tinha condições de extrair informações ou relatórios, uma inteligência maior. Os carros hoje todos têm na sua tela de LCD, com seus computadores de bordo, com seu GPS e tudo mais. E eu estava, vamos dizer, sem essas tecnologias. É como se eu olhasse um carro mais novo, né, e falasse, poxa vida, né, me falta aqui tantos recursos que essas tecnologias novas têm. Então nós não tínhamos, às vezes, um controle adequado para tomar uma decisão comercial mais rápida. Tomava muito mais tempo, porque eu tinha que extrair as informações de maneira manual do meu sistema, trazer para uma outra ferramenta, uma planilha de dados, trabalhar essa planilha, fazer análise dessa planilha, posteriormente tentar entender o que estava acontecendo e tirar uma estratégia dali. Antes de trazer para a planilha, usava uma outra ferramenta para tirar isso de dentro do meu sistema. Então você imagina, eu perdia de tempo, né, nesse processo, diante de uma dinâmica onde você tem, no nosso caso aqui, cerca de 40 representantes fora vendendo, eu tenho a concorrência, que está, com certeza, a concorrência nunca dorme, né, como diria a massa, e nós vimos essa necessidade, nós temos que modernizar a empresa, nós temos que ser ágeis, e a gente tem que ter condições de ter uma celeridade muito grande e ter informações confiáveis para tomar decisões rápidas e que sejam aderentes à estratégia de negócio que a gente quer desenvolver. Então, na ferramenta anterior eu tinha dificuldade
dificuldade, inclusive, de desenvolver estratégias, porque me faltava dados, né? E isso foi uma coisa que nos atraiu muito na Sankhya, né? Com a Sankhya as planilhas acabaram aí? Acabaram. Ainda bem, né? Acabaram. A gente fez, né, um diagnóstico, até antes mesmo da gente contratar a Sankhya, a gente fez um diagnóstico, usando aí, acho que o sistema, se não me engano, é o sistema Marra. E foi muito interessante, porque foram nos fazendo as perguntas e a gente viu, acho, quanto eu dependo de tirar informações do sistema e levar para uma planilha. Então, são controles infindáveis, e nesse momento onde você extrai uma informação, manipula, para depois usar, você está sujeito a uma série de erros, né? Então, por ter um processo manual no meio do caminho, o ser humano ele é. Agora, quando você tem ali o sistema trabalhando para você, né? Obviamente, a gente teve que parametrizar tudo que a gente quer, mas a ferramenta Sankhya, ela tem uma flexibilidade muito grande, né? Também foi outra coisa que nos chamou muita atenção. Os outros sistemas que nós vimos, todos eles tinham uma característica assim, eu posso fazer? Posso, ok, mas eu dependo muito que o fabricante desse sistema me propicie, me proporcione o que eu quero, caso não seja uma situação padrão do sistema. E a gente viu na Sankhya um diferencial muito grande quando a gente começou a analisar, que era justamente essa possibilidade de flexibilidade que o sistema tem, e que essa flexibilidade ela nos é passada. A gente pode trabalhar, a gente pode interagir com o sistema, trabalhar o sistema para extrair o que a gente quer. Essa vontade de ter o negócio mais na mão, informações rápidas, informações precisas, sistemas, relatórios que já nos trouxessem a solução devidamente parametrizado. Então foi isso que a gente estava buscando. Foi por isso que a gente escolheu a Sankhya também. Você falou da ferramenta Marra, né? Só para a gente deixar bem explicadinho aqui para quem está acompanhando, ela faz esse diagnóstico, né? Para entender o nível de maturidade do negócio. E aí você consegue fazer um mapeamento completo, né? A gente está ouvindo você falar sobre sistemas, os projetos, os dados, a velocidade, a diminuição dos erros, tudo isso são ganhos dentro do seu negócio. Quando a gente pensa em resultados financeiros, quando você tinha lá o seu faturamento anual, né, ano a ano, até você chegar na solução Sankhya, com a solução totalmente implantada, vocês viram diferença nos resultados financeiros, no faturamento da empresa, ou na chegada de mais clientes, que conseguiu absorver mais gente, isso naturalmente gerou mais resultados financeiros? Sim, tanto o faturamento quanto o resultado, né? Dou um exemplo aqui, é muito interessante. Você imagina no momento da venda, você está fazendo uma venda lá para um cliente, esse cliente pede um desconto, é normal, né? Sempre você vai, o fornecedor vai negociar, não é? O teu cliente quer negociar. E muitas vezes o representante passava o pedido com propostas, e essa análise, ela dependia de todo um processo manual. Pedidos eles eram impressos. Então, quando o pedido chegava aqui na empresa, ele era impresso, passava por uma impressora, ou a pessoa pegava aquele papel, entrava numa tabela para conferir a tabela de preço, para verificar qual foi a alteração. E daí depois ela passava esse papel com um monte de anotações para o responsável da área comercial para que ele decidisse se ia aceitar ou não aquela proposta. E você imagina a velocidade das coisas, muitas vezes essa pessoa ela tinha um calhamaço ali de pedidos na frente dele para analisar propostas e pedidos de negociações. É uma pessoa fazendo uma análise sob pressão. O que acontece? Muitas vezes, nesse momento, você passa, por exemplo, descontos que feriram o que você tinha ali, uma meta de margem. É uma coisa que seria natural um ser humano, diante de uma circunstância dessa, eventualmente passar um ou outro, não intencionalmente, mas pode acontecer. Eu só estou tratando do item margem, né? Agora você pega um sistema como a Sankhya, onde você tem condições de analisar margem para o produto, margem por pedido, o que ele já te traz de lucratividade. Uma análise ali, naquele momento, naquela circunstância, ela é rápida, a informação já vem pronta para você e você já pode aprovar aquilo ou não. Quando não, você já pode parametrizar a tua decisão para que o próprio sistema automaticamente aprove aquele pedido. Então, uma das consequências que a gente viu, assim, já de melhoria, foi uma melhora da margem. Você começa a ter vendas mais saudáveis, vamos dizer assim, né? Essa foi um resultado bastante satisfatório que a gente teve com a Sankhya. Então, junto com a Sankhya,
nós implantamos também um sistema de força de venda. Houve um casamento interessante, muito interessante entre os sistemas, onde a gente pôde, nesse sistema, utilizar a inteligência da Sank. Por exemplo, ao fazer um pedido, a gente sabe também, né, da mesma maneira que eu estava falando de pressão, né, do responsável da área comercial em ter que avaliar e aprovar uma série de pedidos que estavam acumulados na mesa dele, um representante, quando ele sai para a rua de manhã, logo no primeiro momento, ele sabe, poxa, hoje eu vou ter que visitar 12 clientes. E ele chega no primeiro cliente, ou a pessoa que atende, nosso representante, está ocupada, está atendendo uma outra pessoa. E o tempo passa, 5, 10 minutos, ele tem que ficar esperando a pessoa, porque ele tem, né, estava agendado. Aquele nosso cliente tira preciosos 15, 20 minutos dele. Quando ele vai atender isso, ele já está com a cabeça no outro cliente, que ele tem que visitar na sequência, está preocupado porque tem horário. Então, muitas vezes, nesse momento, aquela venda pode ser uma venda, não digo que isso é regra, nem digo que isso acontece com todos os representantes, mas seria normal você estar um pouco ansioso, ou você fazer uma venda, e esse momento, esse ambiente aí, né, psicológico, pode fazer com que você faça uma venda precipitada, que você esqueça de fazer uma oferta de um pedido, de um produto que é interesse da empresa naquele momento. Com a tecnologia que foi implantada na empresa, no momento da venda, se o nosso representante esqueceu de fazer uma venda, o próprio sistema ele compara o histórico de vendas do cliente, e quando ele finaliza o pedido, o sistema já entende, olha, esse nosso cliente compra sempre o produto X, você não colocou isso no pedido hoje, será que você não quer pedir? Então, o sistema vem, traz um histórico e faz com que o representante se lembre de oferecer aquele produto. Ele ajuda o ser humano a fazer melhor a sua função. Ele pode também, além de fazer sugestões de pedidos com base no histórico, fazer também sugestões de pedido considerando o interesse da empresa naquele momento. Se nós temos necessidade de vender mais determinado produto, isso também está parametrizado, isso vai ser um auxílio para o representante para que ele faça a oferta daqueles pedidos. Então, isso tudo parametrizado no Sankia, conversando com o nosso sistema de vendas, fez, obviamente, com que o nosso faturamento subisse, né? Isso foi muito interessante, foi muito satisfatório, né? Melhora o faturamento e margens mais saudáveis, consequentemente, você tem um resultado muito melhor para a empresa. Não, literalmente, né, sem um ERP, sem um sistema completo, você está deixando dinheiro na mesa, né? Você tem muita possibilidade de perder dinheiro, ou deixar de ganhar dinheiro por falta de conexão de dados, de informações, cruzamento de informação de cliente, de estoque. Então, tudo isso faz um diferencial financeiro na sua empresa, né? Com certeza. Tem esses ganhos, que eu te comentei, tem ganhos operacionais, sabe? Isso daí, vocês têm que ter mais tempo para pensar. Ele falava assim, vocês não podem se envolver em tantas questões operacionais. Isso. Né? Então, a gente estava numa situação, nessa época, que a gente não tinha o Sankia ainda, muito envolvido operacionalmente. Então, você ficava ali com planilhas, em situações em que você não tinha tempo, às vezes, para pensar de maneira mais estratégica. Então, essa cobrança que nós tínhamos, né, vamos dizer, ela praticamente desapareceu, vamos dizer assim, né, com a implantação do sistema, porque o tempo que a gente gasta hoje com coisas que são operacionais, a gente já tem o sistema trabalhando para nós, né? Sim, um executivo que está fazendo trabalho operacional está muito caro para a empresa, né? Está muito caro um executivo, um gerente, um diretor fazer um trabalho operacional, né? Então, isso é algo que realmente a tecnologia, os processos bem instalados, com uma equipe operacional azeitada, que conhece o sistema, isso realmente dá espaço para criar, desenvolver novos projetos, produtos, ideias, conexões, e realmente é um trabalho mais do executivo, do diretor, né? Enfim, fazer mais negócio. Enquanto você falava, também pensei numa questão, vocês são uma empresa distribuidora, né? Vocês têm clientes em vários locais aí, e é bem complicado considerar essas operações de logística, de distribuição, considerando que o nosso país é um país que tem transporte por rodovia, e a malha rodoviária tem, né, não é tão boa muitas vezes, ou tem pouca segurança, ou outros fatores que acabam atrapalhando. Quer dizer, continuar numa rota de crescimento sem modernizar processo, considerando tantos obstáculos, né, para o setor de vocês que é de distribuição, realmente faz diferença, né? Você ter uma solução como essa. Total. Você tem toda essa parte que eu comentei, né? Do próprio momento da venda, como isso é tratado aqui. Porque o cliente tem urgência, não é? O cliente sempre tem urgência. Nós ganhamos velocidade também, né? Porque são tantos detalhes de melhoria que às vezes a gente não lembra de falar na hora, mas você vai lembrando, né? No fundo, claro. É uma coisa que é muito simples, né? Mas você vai vendo,
né? O nosso sistema anterior, quando o nosso representante enviava um pedido usando o seu telefone, a importação daquele pedido para dentro do ERP, ele era um processo manual. Então, se a pessoa fosse, por exemplo, tomar café, enfim, tivesse que se ausentar, o pedido ficava parado, né? E depois de importado, ele tinha todo um processo manual, conferência do pedido. Então, você imagina até aquele processo que eu comentei, que era um processo da aprovação pelo responsável comercial de ver se as margens estavam adequadas. Todo um processo manual em todas as etapas antes do pedido ser aprovado para ir para o depósito, para ele ser separado. Você imaginar que com a Sankia, o pedido ele é transmitido, automaticamente importado, ele já está dentro do Sankia. Dependendo dos parâmetros, dependendo do que está nesse pedido, ele pode ser transmitido e imediatamente ir para o depósito sem qualquer interação de qualquer área dentro da empresa. Então, você imagina, nós estamos falando aqui de um processo que pode levar horas e com o Sankia ele ficou instantâneo. E você imagina, nós já temos um sistema bastante eficiente de logística interna aqui com o nosso WMS. Então, é um pedido que pode ser separado em poucos minutos, né? E já pode ir para a transportadora. Então, são situações assim, onde nós tivemos um ganho muito grande nesse processo todo, uma racionalização do processo e uma automatização do processo. Deixamos de fazer coisas no meio do processo que a ferramenta, que o Sankia faz por nós. Então, nós tratamos hoje as exceções. As regras o Sankia aprova para nós. Então, isso traz uma velocidade muito grande, né? Faz com que a gente possa otimizar as equipes, né? Garantir que os processos sejam confiáveis. A Sankia acredita muito que é possível transformar a sociedade, o microcosmos das empresas através de uma boa gestão. Então, eu queria entender sobre como essa implantação também melhorou, impactou positivamente na vida dos seus colaboradores, da comunidade da sua empresa. Como isso melhorou positivamente ou transformou positivamente o tempo, o bem-estar dos funcionários. Eu sempre ando e converso com as pessoas aqui na empresa, né? E a pergunta que eu faço, olha, você voltaria atrás e voltaria para o sistema que a gente estava antes? As pessoas falam, de jeito nenhum. Não pode. Nem pensa nisso, né? Então, quando você percebe que uma pessoa do financeiro, você vê essa pessoa esbaforida, né? Vamos dizer assim, com boletos, com pagamentos, com procedimentos, com etc., um monte de situações manuais que ela fazia, e vê essa pessoa hoje fazendo o que deve fazer de uma maneira muito mais tranquila, de maneira muito mais eficiente, com uma certeza de que ela está fazendo e aquilo de fato está certo, né? Por exemplo, conciliação bancária. A gente tem um ganho que nós não tínhamos no outro sistema, que hoje nós temos. A gente faz toda a conciliação pelo sistema. Hoje nós temos, por exemplo, na área financeira também, a importação, né, sincronização do Sankia, a integração do Sankia com o sistema do Banco do Brasil. Quando estava em época de maior movimento, eu tinha que manter uma pessoa aqui na empresa para ela fazer a remessa, os arquivos de remessa para o Banco do Brasil, que é o nosso banco, porque os pedidos terminavam mais tarde. Então, eu tinha que pedir para a pessoa ficar até mais tarde para poder fazer a remessa. Hoje eu não preciso mais, a gente está integrado com o Banco do Brasil. A pessoa lá, 18 horas, ela vai para casa, tranquilo, Maravilha. porque o sistema está trabalhando para ela. Aí, no dia seguinte, ela chega, puxa os relatórios, verifica a correção de tudo e pronto, né? Não tem que incomodar as pessoas mais do que o necessário, né? Então, você teve ganhos muito fortes na área comercial, na área financeira e principalmente na nossa área de compras, né? Um dos grandes, né, beneficiados por essa mudança. A nossa área de cobrança teve ganhos também muito fortes, né, porque eu sei que ele tem uma régua de cobrança, ele te alerta, né, ele alerta o cliente se o boleto vai vencer amanhã. Se você vê que você tem um sistema que te permite tudo isso e uma integração com o Banco do Brasil, você vê que teve ganhos assim, extraordinários, e as pessoas que fazem esses processos trabalham com uma tranquilidade maior, sabendo que tem uma ferramenta poderosa auxiliando na sua atividade, né? Ninguém gosta de não receber o pagamento no dia combinado, e mesmo o cliente também não gosta de atrasar o pagamento, porque ele vai pagar a mora, juros, enfim, tem que renegociar boleto. Quer dizer, são coisas super importantes para a empresa, né? Data de pagamento, entrada, você poder trabalhar, né, focando no cliente, sem se preocupar se perdeu o prazo, se está certo, tem que checar planilha por planilha, faz muita diferença mesmo no bem-estar, na saúde mental dos funcionários, né? É uma pressão muito grande para que a gente não perca o cliente, não deixe de vender, não deixe de receber no tempo e consiga entregar um bom produto. Quer dizer, um sistema que te dá um apoio faz com que a gente possa
entregar o nosso melhor, né? Nós que não somos máquinas, entregamos o nosso melhor como gente. E a máquina, né, o sistema entrega o melhor como sistema, né? Então, eu achei muito legal, assim, poder ouvir você falar de forma tão completa, de forma tão precisa, né? Como um especialista mesmo nessa área de processos de gestão, com conhecimento de software, de tecnologia da informação. Então, eu agradeço muito, João. Foi muito bom ouvir você. Eu só quero pedir para você finalizar dizendo qual é a sua expectativa para o futuro, né? Para os próximos anos, para os próximos momentos da empresa, né? Com uma solução que vai também se atualizando ao longo do tempo com a necessidade dos clientes. A cultura do uso do sistema é uma coisa que ela aumenta com o tempo, né? Você ganha experiência, você aumenta a cultura, no nível de cultura interno, né, da equipe no uso do sistema. A cada momento a empresa tem desafios novos e tudo mais. Então, é interessante que você tenha uma ferramenta como a Sankhya que naquele momento onde você vê uma nova necessidade, você sabe que a ferramenta tem a flexibilidade para te atender. Nós não estamos na plenitude, vamos dizer, da gestão, porque muitas vezes a gente talvez passe o tempo e você veja que você estava aquém do que você poderia estar. Você tem que se autoavaliar de maneira permanente, de maneira constante. E aí você começa a entender, poxa, a experiência, o aumento da cultura e a circunstância pode te levar a um outro estágio, a um outro patamar. E se você não tiver uma ferramenta que possa te acompanhar, você talvez tenha que pensar na troca de uma ferramenta, de um sistema de gestão, né? Que foi o que nos levou a trocar quando a gente migrou para o Sankhya. Chamou muita atenção é justamente essa flexibilidade, né, que a ferramenta Sankhya tem, né? Ela permite e nos permitiu ver naquele momento da decisão para a escolha do sistema, que é um sistema que ele pode ser constantemente, ele pode crescer conosco à medida que a gente vai crescendo e melhorando a nossa gestão, transformando a cultura no uso das ferramentas, enxergando novos desafios. A gente constantemente aqui está avaliando como melhorar usando o Sankhya como uma importante ferramenta para isso. E a gente percebeu já ao longo desses 3 anos, né, que a gente está com o Sankhya, que ele nos acompanhou a cada momento de decisão, de mudança, né? Então, isso é importante, é uma constatação que nos deixa felizes aí pela escolha que a gente fez aí há 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Legal, João, muito bom ouvir você falar, né, com tantos detalhes sobre como o Sankhya ajudou nas soluções da Londrivete, né, e na evolução da empresa. Te agradeço, né, por estar com a gente aqui. Foi muito bom conversar com você. Tá bom, Fabiana. Se alguém quiser vir aqui na Londrivete tomar um café com a gente, para bater um papo, a gente está à disposição. Se você quiser vir aqui, Fabiana, conhecer pessoalmente a Londrivete, também está convidada, e a gente agradece essa oportunidade de compartilhar um pouco dessa experiência, né? Sabendo aí que a gente tem muito a aprender também, né? Sankhya, com os outros clientes que eu vou acompanhar, os outros casos aqui também, né? Desse canal, para a gente também tirar boas ideias. Muito legal, João. Repassando o conhecimento. Lá atrás você visitou as empresas, escolheu por Sankhya, agora você abre as portas da Londrivete para quem quiser conhecer também. Muito obrigada mais uma vez. Para você que acompanhou a gente aqui nesse papo super bacana, essa foi mais uma Sala do Cliente. Eu convido você a já se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para que você não perca mais nenhum episódio. Vai ter muito mais ainda nessa nova temporada. Eu te vejo na próxima. Tchau!